Yes. Good evening, everybody. I'm gonna pray in Spanish and English. And learning Portuguese. So, God, it is you talking in this moment. It is not me. I pray for Mariana. You are gonna be with her in this moment. You are gonna work on her. And she's gonna give us the best word that is coming from you, from the heaven, from the sky right now. Because you are with us. When 2 or 3 more people are together, you are here. And you are gonna use your daughter, Mariana, to give us that advice, that guidance, that light, that advice that you wanna give to us today. Thank you, Father. And in the name of the most beautiful Son, Jesus' name. Amen. Que bom estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu sou casada com o Rafael. Tenho 2 filhos, 2 meninos. Sou membro da PIB já faz uns 19 anos. Muitos anos, desde petitinha. Muitos anos, gente. E é uma honra poder estar falando com vocês essa noite, trazer uma mensagem de Deus para vocês essa noite. Muito obrigada, Sharon, toda a equipe. E Deus é lindo, gente, Deus é muito lindo. Ele é o propósito porque a gente está aqui. Não é à toa porque vocês estão aqui. A gente podia estar em muitos outros lugares, mas Deus escolheu vocês para estarem aqui essa noite. E é muito bom, é com muito temor e tremor que eu venho trazer uma passagem para vocês, para estarem analisando, deixando Deus falar e fluir no seu coração. Se permita. Para mim, esse ano de 2026, a minha oração frequente tem sido: Jesus, eu quero ser mais sensível à sua voz. Simple and profound. Cadê a Ângela? Ângela, simple and profound. Simples e profundo. Isso aqui é uma conversa, porque Deus é um Deus de detalhes. E eu estava conversando com ela, por quê? Vou só dar um adendo aqui. Eu comentando com uma amiga minha, que eu estava lendo um blog dessa mãe, que Deus estava falando com ela através de desenho animado que ela tem assistido com os filhos. E ela fala assim: Deus tem falado comigo simple and profound. Eu falei, nossa, aqui essas 2 palavras são tremendas, porque Deus realmente ele fala conosco no simples e no profundo. Beleza. Quando foi essa semana, Cheryl, pessoal, passa o seu esboço para a Ângela. Eu não conhecia a Ângela. Mandei o meu esboço para a Ângela e a Ângela falou assim: nossa, que Deus te use, tá simples e profundo. Eu falei, Jesus, obrigada, Senhor, porque querendo ou não, a gente treme as bases, gente, para ser um vaso, para ser um instrumento nas mãos dele para falar, é uma responsabilidade. E Deus tranquilizou meu coração, Ângela, através da sua confirmação. Simple e profound. Que essa noite seja simples, mas profundo. E que no decorrer dos dias que a gente vai estar passando aqui, e não apenas aqui, porque é muito fácil a gente vir para um final de semana, nos encher daquilo que Deus tem falado conosco. Chega segunda-feira, vai chegando nas outras semanas e parece que o gás vai, a gasolina do tanque vai só diminuindo, né? O ritmo vai perdendo. Não é isso que Deus tem para nós. Ele quer um ritmo constante de simples e profundo de intimidade com Ele. Amém? E esse tema, florescer, é maravilhoso, não é mesmo? E quando se fala de florescer, a Sharon já falou aqui algumas vezes. Se for para descrever em uma palavra, florescer em uma palavra, na minha cabeça, a primeira coisa que passou foi processos. Processos, não é mesmo? Não adianta a gente visar ter o jardim mais lindo, ter semente, a sacolinha da semente, mas se não tiver o solo. E eu vou falar com vocês hoje sobre o solo. Não adianta você querer ter um jardim maravilhoso, contratar um paisagista, talvez, comprar sementes mais lindas e exóticas, ou ter um terreno num lugar de tirar o fôlego. Se o solo daquele lugar não for bom, porque também não pode ser qualquer solo, tem que ser um solo bom, não é mesmo?
E quando se trata de solo, a gente pensa em quê? Em fundação, em primeiro passo, certo? Onde tudo começou. E essa noite eu quero convidar vocês a pensar onde tudo começou. Na nossa caminhada com Deus, no nosso decorrer depois com Deus. Se para você, talvez, eu não conheço todas que estão aqui, é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar desse Deus. Está sendo o seu solo, certo? Para algumas que já conhecem o Deus, que essa noite seja um lembrete de como tudo começou. E onde tudo começou? Gênesis diz que Deus, lá no jardim do Éden, pegou o pó, matéria inorgânica, e do pó ele fez o homem. O sopro de vida dele no homem se tornou uma matéria inexistente, inorgânica, em algo com vida. E daquele pó ali, capítulo também, no 1 fala que ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Não é mesmo? Conforme a sua imagem e semelhança. Tem uma conexão ali de Deus, nosso Criador, com o pó que somos nós, que simboliza fragilidade, que simboliza dependência, que temos que ser maleáveis, não é mesmo? E eu vou falar para vocês, lá em casa, eu não sou boa com plantas. Quem tem a mão boa com planta é o Rafael, meu marido. Não dou certo. A única coisa que sobrevive lá é cactos e suculenta. Quer dizer, não sou boa, já sei naquilo que sou boa e naquilo que eu não sou boa também. Então eu tive que fazer uma pesquisa no Google. Óbvio, hoje em dia, né, todo mundo. Quem nunca? Como fazer para ter um solo fértil? E a resposta foi simples. E, claro, se a gente quiser aprofundar, a gente pode, mas eu quero dar para vocês hoje 3 coisas que eu espero que vocês mantenham isso na mente de vocês e no coração de vocês, tá bom? A resposta do Google, que foi: o que fazer para ter um solo fértil? Porque pensem comigo, gente, mais uma vez. Não adianta eu ter semente, ter o terreno, se meu solo não for bom. Não vai gerar vida. Não vai gerar flor, não vai gerar talvez fruto, certo? Então o Google respondeu que para ter um solo bom, precisa-se de, primeiro, analisar o solo, depois adicionar matéria orgânica e calcário. Então hoje à noite eu vou falar dessas 3 coisas com vocês. Analisar o solo, matéria orgânica e calcário, tá bom? Em 2 Reis 2:19. Carolzinha, vai colocar ali pra mim. Gentileza, enquanto isso rolar. Essa é a passagem que eu quero que vocês meditem nessa noite. E tudo que Deus tem falado essa noite, trust me, também está ministrando no meu coração. Deus já tem ministrado no meu coração. É sempre um bom lembrete. 2 Reis 2:19-22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, vou dar um pouquinho de contexto histórico aqui para vocês. Eliseu foi um profeta sucessor de Elias. Elias tinha acabado de ser levado para o céu na carruagem do fogo. E Eliseu tinha acabado de pegar o ministério ali. Nossa, o meu professor foi levado aos céus e agora é comigo, né? E o pessoal de Jericó viu o profeta Eliseu, falou: vem cá, Eliseu, Jericó tá assim assado, tá com esse problema, faz alguma coisa. Só que antes da gente falar sobre como que Eliseu descascou esse abacaxi,
Vamos voltar um pouquinho, né? Lá, por que essas águas ficaram amargas? É importante a gente entender. Nada vem do nada, no sentido de, se tá amargo, peraí, por que isso aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu faço muitas perguntas. Eu brinco que às vezes quando eu chegar no céu, eu vou falar, Jesus, qual que era a sua comida favorita? Qual que era o seu favorite joke? Eu fico com umas coisas assim na cabeça, gente. Porque, é assim, eu fico, mas peraí, mas calma, as águas são amargas, tinha que ter um porquê, certo? Antes disso tudo acontecer com Eliseu, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, tá? Que eu também sou muito visual, espero que você esteja visualizando isso comigo. Moisés, ele passou o cajado para Josué, tá bom? Isso está lá em Josué 6. E quem lembra da história que Josué venceu as muralhas de Jericó e o pessoal lutou, as muralhas caíram, lembra disso? Lá em Josué 6. Então, quando Josué ele vai em Jericó, Deus deu para ele a terra prometida Canaã. E Jericó foi a primeira conquista deles ali. Primeira conquista. E Jericó, sabe o que significa? Cidade das palmeiras. Opa, peraí, mas cidade da palmeira, mas depois vai ter água amarga? Então, tudo sem dizer que antes não tinha essas águas amargas, certo? Porque como que vai ter palmeira, aquilo tudo mais? Enfim, Deus deu uma ordem para Josué naquela época, depois das quedas das muralhas, para destruir a cidade. E ele amaldiçoou a terra e amaldiçoou quem tentasse reconstruir os muros de Jericó. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado daquele povo. Deus deu uma ordem bem específica para Josué. Falou assim, olha, você vai ganhar essa batalha, vai destruir o povo, mas ninguém vai poder reconstruir, porque aqui é um lugar pecaminoso. E se a gente levar em contexto, lá no começo de tudo, Adão, Eva, o pó, o que separou Adão de Deus? O que fez com que Adão fosse expulso do jardim? O pecado. Exatamente. Então, quando a gente só vai saber se há algum pecado em nós, se a gente parar para fazer uma análise do solo do nosso coração. Às vezes o nosso ritmo de vida tá tão bum 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 e corre, e a gente pensa que a gente tá mas se a gente não parar, porque tá o nosso coração, fala, peraí, alguém conhece aqui pessoas amargas, mulheres amargas? Eu conheço várias. Sabe aquelas pessoas que você chega assim e fala bom dia, e aí a pessoa já vem com uma notícia ruim, mas tá muito frio, mas eu não aguento, mas não sei o quê, mas minhas costas, nossa, mas... E por aí vai. E antes de você cutucar ou pensar em alguém que eu sei que você pensou, eu quero que você pegue um espelho imaginário, tá? E pense, será, Senhor, será que sou eu que tô sendo amarga? Será que às vezes as minhas palavras da minha boca não tá sendo amargo na vida do outro? Na vida do meu marido, na vida dos meus filhos? No meu relacionamento com o Senhor, Deus? Será que as minhas águas estão amargas e por isso que eu estou sendo infértil? Será que é por isso que eu não estou dando fruto? Tá tudo, gente, na fundação. Não tem como visar o jardim perfeito, o jardim bonito, o jardim que vai colher borboletas, abelhas. Uau, vai ser bonito de se ver. Se o solo não estiver bom. Se o pecado ainda está contaminando o nosso coração e o nosso solo. Analise o seu coração. E quando a gente faz essa autoanálise, não é eutanásia, autoanálise. A gente reconhece a deficiência de nutrientes que há entre nós. Peraí, por que eu tô assim? Será que é o meu caminhar com Deus? Qual o pecado que está em mim, que tem me afastado de vivenciar aquilo que era para eu ter vivido lá do jardim? Deus nos fez com um propósito. O propósito do Jardim do Éden era um propósito lindo, que infelizmente foi sabotado pelo pecado.
O pecado separou a gente do nosso Criador para viver o nosso propósito. Muitas vezes a gente não está vivendo, mais uma vez, o propósito de Deus nas nossas vidas, porque o pecado tem contaminado o nosso solo. E, consequentemente, as águas estão sendo amargas. E, deixa eu te falar, quando a gente está amargo, gente, a gente só não está tóxico dentro de nós. A gente acaba intoxicando outras pessoas. Porque a gente é um ser, como a Cher fez essa dinâmica tremenda, a gente é um ser relacional. Acaba afetando as nossas amizades de amigos, relacionamentos com o nosso marido, com os nossos pais, e por assim vai, por aí vai, não é mesmo? Há algum pecado que tem me afastado do meu Criador? Que áreas do meu coração estão estéreis? Gente, desculpa, eu bebo bastante água. Minha boca fica seca com facilidade. Falando ou não falando? Verdade. Quais áreas do meu coração estão estéreis? Permita Deus falar no seu coração. Passo 2 é um passo muito sensível e desconfortável, que é corrigindo com matéria orgânica. Então, o primeiro passo para ter um solo saudável é análise do solo. Segundo passo, corrigir com matéria orgânica. O que é matéria orgânica? A matéria orgânica ela é essencial para a fertilidade do solo. Sabe aquela coisa assim que quando você lê, você fala, gente, again, Deus é simple and profound. A matéria orgânica nada mais é, a palavra orgânico, e se meu professor de biologia estivesse aqui, ele ia ficar super proud of me, porque eu estudei isso. A matéria orgânica, a palavra orgânico, vem daquilo que contém vida, que contém carbono, nutriente e energia. E que uma vez que tem vida, viveu o seu processo, voltou à terra, ou seja, morreu para gerar vida. A matéria orgânica é morte que gera vida. Matéria orgânica é morte que gera vida. Se você quer gerar vida dentro de você, você tem que analisar pontes, casos no seu coração que precisam ser quebrados, que precisam ser mortos. E uma das coisas que destruiu a humanidade lá do jardim e que continua destruindo hoje em dia, mexendo nos nossos relacionamentos, abalando as nossas emoções, sabe o que é? Tem muitas coisas, mas uma palavra com 3 letras, ego. É o nosso ego. Quando a Ana falou de colérico, eu ri, porque eu lembrei de uma história que eu tinha até comentado com a minha amiga Van, que eu vou falar pra vocês. Eu sou colérica sanguínea. Ultimamente meu lado colérico tem aflorado mais, não sei. Senhor, me ajuda. Meu ego, sabe? Mas quando eu não sabia dessa questão de temperamento, né? Então, quando eu era adolescente, lá no Brasil, todo trabalho em grupo, se eu pegasse... já até virou olho. Se eu pegasse pessoas que não eram do meu grupinho, sabe o que eu fazia, gente? Eu falava, pode deixar que eu faça, eu assino o nome de vocês. Porque eu confio no meu taco, eu não sei de vocês. Eu fazia isso, gente. E é claro, as pessoas que estavam beleza com isso, não tem que fazer nada. Mas era a minha maneira de controlar. Era a minha maneira de falar, não, eu tô no controle, eu não confio em vocês. E vambora, confia em mim. E normalmente a gente ganhava, era beleza, porque eu não ia deixar o meu barco afundar, né, gente? Então eu tinha uma reputação, se eu fosse, né? O nosso ego. O nosso ego. Quando, voltando ao texto de 2 Reis, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Vamos parar aí rapidinho. Os homens, eles reconheceram
o problema, a deficiência de nutriente daquele lugar. E eles falam, opa, peraí, tem um profeta aí passando nas áreas? Eliseu, vem cá. Eliseu. É interessante porque eu acho tão pouco cômico que eles falam assim, primeiro eles faziam uma propaganda, o pessoal era de marketing, gente. Eliseu, a cidade, ela fica muito bem situada, tá? É um ponto estratégico, do lado do Rio Jordão, tá? Tem muita história aqui. Primeiro, vende o peixe. Porém, ela tem um problema. A água é amarga. E com isso, a terra é estéril. Faz alguma coisa. Vocês acham que era fácil aquele povo reconhecer que eles moravam num lugar maravilhoso, só que sofria de um sério problema? E o que isso nos ensina? Que eles reconheceram aquilo que precisava ser melhorado, não tiveram vergonha de chegar até Eliseu e expor a maior deficiência deles, a fraqueza deles. Quando a gente fala de ego, gente, é expor a nossa fraqueza. Sim. É aquilo que não tem nos permitido florescer. E a matéria orgânica, o que é matéria orgânica para quem entende de jardinagem? É esterco, é adubo, é cocô. Quer falar mais? De boa qualidade, isso mesmo, não pode ser qualquer um. Mas se quer falar de ego, gente, mais do que isso, é corrigir o nosso solo com coisas que muitas vezes é vergonhoso pra gente abrir, pra gente expor, pra gente falar sobre. A gente não quer falar daquilo que tem tirado o nosso aspecto bonito. Muitas vezes a gente tem se maquiado no decorrer do dia a dia. Não tá tudo bem, não tá bem nada. Não tá bem nada. Suas águas estão amargas e seu solo tá infértil. A gente fica em denial, não é mesmo? Não é fácil, gente, não é fácil se expor, ser frágil com o outro, buscar ajuda. E nessa noite eu quero te convidar e quero te dizer que tá tudo bem de você se expor. Porque se você só vai florescer se expondo, levando os seus problemas e aquilo que tem trazido na sua vida um peso, talvez uma vergonha, você só vai crescer entendendo e se expondo aquilo no lugar certo. A gente vai chegar lá. Aquele povo levou aquilo que era vergonhoso para eles diante do profeta, não é mesmo? Uhum. A gente tem que lidar com o nosso ego. A gente pensa que a gente é autossuficiente. Eu posso tudo, não preciso de ninguém, era o que eu pensava na escola. E muitas vezes carreguei isso por muitas áreas da minha vida. Minha autossuficiência. Não preciso de ninguém, não preciso de homem, não preciso, sei lá. É algo que até hoje eu ainda preciso trabalhar. Às vezes eu peço alguma coisa pro meu marido e ele demora 10 seconds. I got it. Entendeu? Mas você já fez o te pedi 10 segundos atrás? Ah, mãe, entendeu? Calma, Mariana. Gente, mais uma vez, eu falo isso pra vocês, mas Deus já tem me ministrado isso já faz algumas semanas. Outro dia algo me irritou de uma maneira, e Deus falou assim: minha filha, o problema não tá naquela pessoa, tá em você. Você que vai fazer da maneira que você recebe essa mensagem dessa pessoa. Não, Deus, o problema é da pessoa, não sou eu. Eu sei que eu sou irritada, mas a pessoa que me irrita. Aí ele falou: não, por que você tá irritado? Você tem controle das suas emoções. A pessoa vai continuar sendo do jeito que ela é, fazendo essas coisas. Pode deixar que eu trabalhe com essa pessoa depois. Mas você tem que se trabalhar, Mariana. Por que essa pessoa, nada a ver, tem acesso, tem uma importância tão grande nos seus sentimentos? Que isso? Como assim que a gente permite que o outro cause em nós uma certa emoção, gente? Que a pessoa nem tá sabendo, ela tá vivendo a vida dela e a gente tá aqui, que raiva. Nossa, para com isso. Conserte as suas emoções.
Mate esse ego. Pensa que você é autossuficiente? Não. Aquela famosa frase. A gente não é autossuficiente, a gente depende do alto, certo? A gente depende do alto. O nosso orgulho. Coloque diante da cruz a sua fragilidade. Adão, ele foi moldado por Deus. Nós todos fomos moldados por Deus. Quem estava tu quando eu estava fazendo a formação do mundo, minha filha? Onde você estava? Você veio do nada, mas com um grande propósito. Gente, da mesma forma que a gente veio do nada, que a gente tem essa questão de eu sou pequeno, ao mesmo tempo, capítulo 1 de Gênesis, fundação, começo de tudo, Jesus, eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu tenho um propósito. Gente, imagem e semelhança do Senhor, isso é tremendo. É algo que a nossa mente humana não consegue entender. A gente é muito limitado com a grandeza de Deus. Mas se a gente nos permitir, pede para Ele, vai te falando, Deus, mostra para mim nas pequenas coisas que o Senhor é comigo. Última coisa. Mais uma vez, análise do solo. Matéria orgânica, que é a morte que gera vida. Se quisermos gerar vida, precisamos calar o nosso ego, nossa autossuficiência, o nosso orgulho. E o último passo é o calcário. O que é o calcário? É uma rocha, é a rocha que traz equilíbrio. O calcário, sabe qual que é o propósito do calcário no solo? Ele é tremendo. Ele corrige acidez, ele neutraliza elementos tóxicos, ele garante a estabilidade, ele fornece nutrientes. Olha tanta coisa que esse calcário faz. E a palavra calcário vem de rocha sedimentar. Quem que é a nossa rocha? Salmos 18. O Senhor é a nossa rocha. Ele é que neutraliza o pH das nossas emoções. Ele que corrige como que o nosso sol está andando. Ele que garante a estabilidade. Ele que neutraliza elementos tóxicos da nossa vida. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso calcário. E rocha fala de quê? De firmeza, estabilidade, de cura e de libertação. Terminando, voltando mais uma vez lá para o texto de Eliseu. Lembra então que o pessoal foi até Eliseu, falou para eles do problema. E Eliseu falou assim, então tá, me traz então um prato novo, coloca nele sal, me leva até no manancial, tá? Quero que vocês analisem comigo, por que será, mais uma vez eu fazendo minhas perguntas, por que será que Eliseu pediu para eles trazerem um prato novo? Podia ser um prato limpo, podia ser um prato qualquer, sei lá, podia ser qualquer coisa. Mas ele pediu um prato novo. Um prato novo simboliza uma postura nova. Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas, mas espera de nós uma postura nova. Nova. O sal, o que o sal simboliza? O sal, quando a gente pensa em sal, é o quê? Para dar sabor e para também conserva, né? Ele prevê alimentos de ficarem perecíveis com facilidade, não é? Então Eliseu fala, me dê um prato novo e sal. E Eliseu falou assim, me leva de cisterna em cisterna. Vamos ver quem estava prestando atenção. Me leva de casa em casa. Ele foi na fonte, ele foi no manancial. Amém. Sabe por quê? Porque se ele tivesse ido de cisterna em cisterna, vamos pensar aqui comigo, o problema daquele povo, ele talvez ia até por algum tempinho, né? Ok, beleza. A água vai estar beleza. Eu fiz jocum quando eu tinha 19 anos. Isso foi muitos anos atrás, tô brincando. Foi... Nossa, gente, esqueci. 20 anos atrás. Mas não, 16 anos atrás. Enfim, isso é irrelevante. E eu fui para Angola. E lá eu fiquei 2 meses.
E lá, gente, a gente bebia água da cisterna. Tinha aprendido até jogar o balde lá para pegar a água de uma maneira certa. Se vocês um dia precisarem de jogar balde na cisterna, eu ensino para vocês. De uma maneira toda específica. E aquela água não era limpa. Nossa. Amém. Jesus, obrigado, Senhor. A gente pegava, mas era água que a gente tinha, gente. E essa cisterna foi ficando seca. Foi ficando seca. E era muita gente que morava naquela base. E vocês estão vendo, eu bebo muita água, gente. Vocês não estão entendendo isso. A gente pegava aquela água, eu não tô brincando. Eu tinha que colocar no copo, eu tinha que esperar alguns segundos ou minutos para a terra descer. Porque pelo menos eu não bebia tanta terra, tá? Então eu não sei o que é uma água amarga. Mas eu sei o que é uma água suja, tá? Não é bom. Não é bom. O calcário vem para justamente melhorar isso, tá? E Eliseu pediu para ir no manancial. Quantas vezes a gente está tentando maquiar os nossos problemas? A gente pensa, não, Deus, semana que vem eu falo com a pessoa que eu preciso pedir perdão. Não, ela nem lembra. Ela não lembra. Não, Deus, eu não preciso fazer terapia. Não, Deus, eu não preciso confessar o meu pecado. Vai estar tudo bem. Não, Deus, eu falei grosso com meu marido, mas ele nem percebeu. Eu falo, desculpa por tudo, tá? Não dá nome às coisas. Às vezes a gente está só pensando que a gente está purificando a nossa cisterna. Mas isso não dá certo. Eu vou ler a Bíblia quando o bicho pega, né? Eu só vou chegar até os pés do Senhor quando o meu coração realmente estiver precisando dele. E a gente esquece, mais uma vez, para curar os nossos problemas mais profundos da nossa alma, a gente tem que ir lá no manancial. Porque não adianta corrigir apenas a cisterna. Precisa ir lá no manancial. E Eliseu, ele fala, então me dá esses pratos, sal. E o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e jogou o sal nele, lá no manancial. E assim disse, isso é tremendo, gente, eu quero declarar essa palavra na vida de vocês nessa noite. Assim disse o Senhor, não foi Eliseu, foi o Senhor que disse através de Eliseu. Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu tinha dito. Amém. Quando a gente vai no manancial, e permite Deus, não foi Eliseu, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas. E a partir daquela água, a partir daquela restauração do manancial, a terra provavelmente não teve mais esterilidade, não é mesmo? A terra começou a florescer, começou a germinar. Eu só fico imaginando, nunca fui lá em Jericó, mas como que deve ser bonito aquele lugar, aquelas plantas, tudo, né? Trazendo para o nosso contexto de vida, que maravilhoso será o nosso jardim, quando a gente permitir que o nosso Senhor vá até o nosso manancial e cure as nossas águas amargas. Amém. Para que o nosso solo seja fértil e para que a nossa vida frutifique. Amém. Quero convidar vocês a se levantar de pé para a gente orar e falar: Jesus, o Senhor é a fonte da nossa vida, Pai. O Senhor é a nossa rocha sedimentar. O Senhor é aquele que conhece os pecados que a gente tem carregado. O Senhor é aquele que conhece o nosso ego e aquilo que a nossa vida precisa de adubo, aquilo que a gente precisa morrer. O Senhor é aquele que restaura o nosso coração e o Senhor é aquele que quer nos levar de volta para o jardim da intimidade, o lugar que a gente nunca deveria ter saído, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada porque o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Amém. O Senhor é autor das nossas vidas.
O Senhor é aquele que nos dá propósito e nos dá sentido. O Senhor soprou em cada uma de nós o fôlego de vida, Senhor. E nós te louvamos por isso. Porque o Senhor sonhou conosco de maneira incrível. Nós fomos formados de maneira grandiosa diante dos teus olhos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por isso. E nessa noite, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós precisamos matar, a nossa sensação de autossuficiência, o nosso orgulho, o nosso ego, Senhor. Aqueles momentos e cicatrizes talvez do passado que a gente não quer falar, que a gente fica querendo maquiar, relacionamentos talvez que nos machucaram, que nos feriram, Senhor. Talvez decisões da nossa vida que a gente fica com vergonha, Pai, de colocar diante do altar. Deus, o Senhor é aquele que nos vê, Senhor, do nosso secreto. O Senhor é aquele que tem sonhos lindos para as nossas vidas. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós queremos provar e ver da Tua bondade, Senhor, de maneira mais íntima, de maneira profunda, Senhor. Nos leva, Senhor, nessa noite ao manancial, aos pés da cruz. Vem trazer, Senhor, no nosso coração, Senhor, essa sede. Tira de nós, Senhor, qualquer sede de água que não vem de Ti. Amém. Tua palavra diz lá em João que o Senhor é a fonte de vida. Quem beber de mim jamais será sede, Senhor. A Tua palavra também diz que quando a gente está no Senhor, rios de águas vivas fluirão do nosso interior, Deus. Nós declaramos isso nas nossas vidas, Deus. De intimidade com o Senhor, nos leva, Senhor, ao jardim, nos leva, Senhor, o nosso momento de one-on-one contigo, Deus. Nos dê sensibilidade, Senhor, à Tua voz, Pai. Acalma o nosso coração, Senhor, e nos perdoa, porque nós precisamos de Ti. Se há nessa noite, Deus, alguém que precisa de restauração, que precisa de cura, de libertação, Senhor, vem com a Tua mão poderosa. Nós estamos aqui com esse propósito, Deus. Nós introduzimos o Senhor no nosso meio. Nós clamamos pelo Teu agir no nosso meio, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Deus. Nós não somos nada sem Ti. Nós Te exaltamos, Deus, porque o Senhor é bom. Amém. E nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é aquele que quer plantar em nós um jardim. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Amém.